avô descobre segredo terrível após a morte da filha e revela abuso familiar emocionante. Na pequena cidade de São José dos Campos, onde o sol sempre parecia brilhar mais intensamente, a casa de Maria estava mergulhada em um vazio ensurdecedor. Após a morte repentina de sua filha Ana, a avó se viu perdida entre memórias e o perfume de flores murchas. O silêncio era palpável, como uma neblina densa que se arrastava pelos cômodos, trazendo consigo o peso da dor. Maria passava horas olhando as fotos emolduradas nas paredes. Cada sorriso se transformava em um punhal que a fazia sangrar por dentro. Num desses dias cinzentos, enquanto revirava as coisas da filha, um livro antigo caiu de uma prateleira, abrindo-se em um capítulo que parecia chamar seu nome. Foi lá que, entre páginas amareladas, encontrou um diário escondido. O coração de Maria disparou. As letras garranchadas a puxavam para dentro de um universo desconhecido, o mundo secreto de Ana. Intrigada, começou a ler, mas cada palavra parecia um soco no estômago. Ana contava histórias de um passado sombrio, relatos de dor e abuso que Maria nunca imaginou que a filha carregava. O que era para ser uma leitura tranquila se transformou em um turbilhão de emoções. Ela sentia seu peito se apertar, um nó na garganta que a impedia de respirar. Era surreal perceber que por trás da fachada de felicidade havia um ciclo de sofrimento que se repetia na família e que ela escolheu ignorar. A cada página, Maria sentia uma culpa esmagadora. Como pôde não notar? Como pode ter fechado os olhos para o grito silencioso de Ana? O diário revelava detalhes insuportáveis, incluindo o nome do abusador, alguém que sempre esteve próximo, que a família acolhia como um amigo. Maria congelou ao compreender a gravidade do que estava lendo. Seu mundo desmoronava. "Isso não pode ser verdade", murmurou. Mas a verdade era clara como o sol que entrava pela janela. O tempo parou. Ela sabia que tinha que fazer algo, mas estava aterrorizada. Lutar contra o silêncio que envolvia sua família seria uma batalha ingrata. Enquanto se perdia em pensamentos, o pano da sala de estar parecia ecoar seu dilema. O que fazer? Proteger a imagem da família ou honrar a memória da filha? Quando a noite caiu e Maria terminou de ler, um arrepio percorreu sua espinha. A luta por justiça poderia custar o vínculo que a unia aos outros. Laços que pareciam inquebráveis. O que ela faria? O caminho à frente estava fértil em dúvidas e perigos. Dentro dela, o desejo de expor a verdade crescia, mas a resistência e a negação das pessoas ao seu redor a faziam sentir-se sozinha. Então, em meio a essa solidão, Maria encontrou aliados inesperados, conhecidos e até estranhos, que também eram vítimas daquele mesmo silêncio opressor. Juntos, eles começavam a formar uma corrente de esperança. Mas à medida que a história se complicava, o peso das revelações ameaçava destruí-la. As memórias de sua família, todas as suas certezas, estavam prestes a entrar em colapso. Maria se viu numa encruzilhada. Contar a verdade seria o suficiente para redimir Ana? E se ela perdesse tudo? Com a pergunta ecoando em sua mente, Maria se preparava para um confronto que mudaria tudo. O que a aguardava quando a verdade finalmente viesse à tona? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Maria respirava fundo, tentando encontrar uma réstia de coragem, enquanto o diário de Ana ainda queimava em suas mãos. O desejo de gritar, de correr pelas ruas e expor tudo a consumia. Mas a verdade a paralisava. Ela olhou para o relógio na parede. Aquele tic-tac maçante fazia seu coração acelerar. Então, um barulho vindo do quintal a fez saltar. Era um estrondo forte, como se algo tivesse caído. O coração dela disparou. O que era aquilo? Ela se levantou, a respiração entrecortada, e caminhou para a janela. Quando olhou lá fora, viu seu neto, Lucas, jogado no chão entre os brinquedos. Ele tinha uma expressão assustada e ao seu lado algo brilhava sob a luz da manhã. O tempo parou de novo. Maria correu. Com as pernas tremendo, atravessou a sala e abriu a porta. Lucas, o que aconteceu? Ele olhou para ela com lágrimas nos olhos, balançando a cabeça. Eu não sei, vovó. Eu só ouvi um barulho. Quando chegou mais perto, Maria percebeu que o que estava ao lado dele era um objeto. Um velho porta-retrato quebrado. Em uma fração de segundos, a imagem dentro dele se destacou. Era uma foto antiga de Ana, ao lado de um homem. Um sorriso inocente nos lábios. Maria reconheceu aquele rosto. Era o mesmo que havia lido no diário. O abusador. Mas algo não fazia sentido. Como ele estava naquela foto? E por que essa foto estava jogada no quintal? Uma onda de dúvida atingiu como um golpe. Lucas, onde você achou isso? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. O menino apenas apontou para o chão. Estava lá quando eu brinquei com a bola. Maria agachou-se, tentando ignorar a dor que a fotografia trazia. Olhar para a imagem de Ana e sentir que ela estava tão perto, mas tão longe, a cortava por dentro. Então, uma pessoa surgiu atrás dela. Era seu filho, Carlos, com a fisionomia pálida e olhos arregalados. Mãe, o que você está fazendo aqui fora? Ele olhou para Lucas, confuso, e em seguida para o porta-retrato. Carlos, você conhece esse homem? O coração dela batia forte e hesitou, o olhar distante. Eu conheço. Ele estava na festa de aniversário da Ana quando ela era pequena. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma aterradora. A memória dela trazia flashes de uma pequena festinha, risos, balões e aquele homem sempre ao redor. Carlos, você sabe o que ele fez com ela? Sua voz soou como um eco na solidão do quintal. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Carlos parecia lutando com os próprios demônios. A expressão dele carregando um misto de dor e negação. Mãe, você tá exagerando. Ele era nosso amigo. Maria não conseguiu conter a raiva que subia. Por seu corpo. Amigo? Ele destruiu a vida da sua irmã. Ele não era amigo. Ele era um monstro. Lucas, assustado, começou a chorar. Maria fez um esforço para acalmá-lo, mas dentro de si o caos se instaurava.
A verdade parecia mais tenebrosa do que ela poderia imaginar. Enquanto se afastava do porta-retrato, um grito a fez voltar-se rapidamente. Era uma mulher que se aproximava, com um olhar de desespero. Era Rita, a vizinha, com o telefone tremendo na mão. Maria! Você precisa ver isso. Está na TV. Foi como se o mundo tivesse desmoronado. A mulher exibia um brilho perturbador em seus olhos. É sobre a morte de Ana. Alguém foi preso. Maria e Carlos a encararam, ambos paralisados. Um giro súbito da realidade, como se tudo o que soubessem estivesse prestes a explodir. O que mais poderiam descobrir? Que segredos eram esses que estavam prestes a ser revelados? Mais perguntas surgiam, mais medos preenchiam o ar. O que tinha acontecido com Ana? O que Rita sabia? Maria sentiu o peso da verdade curvando suas costas. Estava diante de um abismo que provocava vertigem. E nessa espiral de incertezas, uma única certeza pairava. A vida dela e de sua família nunca mais seria a mesma. Isso ela sabia. O que mais estaria escondido nas sombras de segredos obscuros que corriam pela família? O silêncio no quintal era pesado, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Maria sentiu o coração acelerar quando Rita ficou ali, com o olhar energético. O que está na TV? A apreensão era quase palpável. Carlos, ao seu lado, olhava para a vizinha com um misto de curiosidade e medo. Vem comigo! É sobre a Ana! Rita praticamente puxou Maria, levando-a para dentro de casa. Lucas, ainda no chão, estava confuso, olhando para os adultos com olhos grandes. Maria não queria, mas o impulso a empurrou para a frente. O que estava acontecendo? O que mais poderia ser revelado? Assim que entraram na sala, a televisão mostrava uma reportagem. A imagem de Ana apareceu na tela e Maria sentiu um frio na espinha. O repórter falava sobre a morte dela, mas algo em sua voz fazia com que seu estômago se contorcesse. Uma jovem de 24 anos foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas. Um amigo da família foi preso sob a suspeita de envolvimento. A voz deixou a frase no ar, como uma bomba prestes a explodir. Maria ficou paralisada. O homem daquela foto, o que sempre estava presente, parecia agora ter um papel na tragédia. Mas então, uma nova imagem entrou em cena e Maria engasgou. Era outra pessoa, uma mulher. A mulher tinha um olhar familiar e o nome que o repórter mencionou era um eco horrível que se alojou em sua mente. Ana Luísa, amiga da vítima, foi vista com o suspeito horas antes de sua morte. O mundo parou de girar. Não pode ser, Maria sussurrou. Carlos virou-se para ela, os olhos arregalados, a confusão na expressão. Mãe, quem é essa mulher? Maria não conseguia respirar. A imagem da mulher se cravava em sua mente. Era sua irmã, Teresa. O coração dela estava tão acelerado que parecia prestes a sair pela boca. Teresa, a quem sempre via como sua aliada, agora parecia parte desse jogo cruel. Teresa? Como ela está envolvida nisso? A raiva começava a borbulhar dentro dela. A conexão era inacreditável. Maria não se lembrava de Ana e Teresa terem se encontrado, mas a imagem na TV não mentia. O repórter continuou, narrando que a mulher estava sob investigação por seus laços com o suspeito. Um grito involuntário escapou de seus lábios. Carlos, você sabia de algo? Alguma ligação entre eles? O filho parecia tão chocado quanto ela. Ele balançou a cabeça, a poeira do passado começando a se assentar na sala. Não, eu juro que não sabia. Mas a cidade inteira sabia que Teresa tinha um relacionamento próximo com aquele homem. As palavras dele cortaram como uma faca.
A vida de Maria parecia desmoronar em frações de segundo. Teresa, a irmã que sempre esteve ali, tinha segredos sufocantes. Por que você nunca me contou? O desespero a fazia tremer. Rita, ainda ao lado, tentava entender a cena. O que você está dizendo? Isso é verdade? Ela olhou entre Maria e Carlos, a confusão evidente. Você precisa contar isso à polícia. Isso pode mudar tudo. Maria se virou, com a mente acelerada. Mudar tudo ou destruir tudo? A verdade era um abismo. Teresa estava no centro do caos que envolvia a memória de Ana, podendo romper laços familiares ou, pior, arrastá-la para a dor ainda mais profunda. No instante seguinte, a porta da sala se abriu um estrondo. Era Teresa. Ela parecia diferente, com os olhos cheios de emoção, entrando com um ar angustiado. O que está acontecendo aqui? A pergunta era carregada de incerteza. O silêncio a engoliu. O olhar em que as mulheres transmitiu o cuidado fragilizado que construíram por anos. Mas naquele momento, não havia segurança. A verdade estava ali, prestes a ser desnudada. A tensão na sala, uma faca afiada. Maria, me escuta. Começou Teresa, mas as palavras foram interrompidas por um grito inesperado de Lucas, que mostrou algo em suas pequenas mãos. Era outra foto. Desta vez, era algo que ninguém estava preparado para ver. O brilho dos olhos inocentes de Ana se transformava em sombras, e a imagem contava uma história que eles não podiam imaginar. Exatamente quando a verdade parecia inegável, uma nova camada de segredos começou a se revelar. E o que mais poderiam descobrir nessa teia de mentiras? Maria estava paralisada, o olhar fixo na tela da TV. Lucas, com uma foto nas mãos, a trazia de volta para a realidade. O rosto de sua irmã Teresa era agora a peça central de um quebra-cabeça macabro que ela nunca imaginou ser real. O coração dela martelava no peito. O pânico crescia. A sensação de que algo estava prestes a desmoronar. Teresa sussurrou, sem saber como continuar. Mas antes que qualquer uma pudesse falar, a porta balançou e Teresa entrou. Suas feições, antes familiares e reconfortantes, agora tinham um ar de desconforto. O silêncio se instalou como uma nuvem pesada, cada segundo se arrastando. Ui, o que está acontecendo aqui? Sua voz trêmula se provou insignificante diante da tempestade emocional que a cercava. Maria sentiu as mãos tremerem. Você está nas notícias! Balbuciou. Sobre a morte de Ana! A expressão de Teresa mudou. Ela hesitou, seu olhar desviando do confronto. Mas o ar denso da sala não deixava espaço para fuga. O tempo parecia ter parado, e entre cada segundo, a verdade pairava no ar como um veneno. Eu não sabia que isso iria acontecer. Oh, Denitso! Começou Teresa, a voz entrecortada. Mas Maria não queria ouvir mais. Um nó se formava em sua garganta. O impulso de liberar a raiva que ardia dentro de si. Mas a necessidade de compreensão a detinha. Você conhecia aquele homem, não conhecia? Maria disparou, a dor em suas palavras ecoando pelos cômodos da casa. Você sabia o que ele fez com Ana? Teresa ficou pálida. Seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Carlos, que até então assistia,
Em silêncio, finalmente se manifestou. Mãe, espera. Não podemos acelerar as coisas. Não sabemos o que está acontecendo. Mas a urgência pressionava. O que mais poderia ser revelado? Maria sentia que a situação atingia um ponto crítico. Essa mulher que estava com o homem. O quê? Ela tinha a ver com você? Nesse momento, Lucas, que estava quieto até então, interrompeu. Ele é uma amiga da mamãe. As palavras dele impactaram como um raio. Todos se viraram para ele, incrédulos, enquanto uma nova tensão se instalava. A amiga da mamãe? Como assim? A voz de Maria estava quase rouca, um turbilhão na mente. Lucas olhava para as mãos, inseguro, mas persistiu. Eu vi algumas vezes, vovó. Eu achava que ela era legal. E também tinha vestidos bonitos. A confusão tomou conta e os olhares de todos se enredaram na trama da cena. O que a criança podia saber sobre esses segredos ocultos? Lucas, você a viu na casa? Com quem? O desespero na voz de Maria fez seu neto balançar a cabeça, inseguro. Rita, que permanecia como um olho de curiosidade, sugeriu: talvez seja melhor chamar a polícia. Às vezes, as crianças sabem mais do que pensamos. A primeira verdadeira faísca de esperança, mas ao mesmo tempo um peso. A verdade poderia significar a fragmentação da família. A luta dentro de Maria era palpável. E se estivermos errados? E se... Se você tem algo a dizer, irmã, é agora! Teresa cortou, a própria dor começando a se transparecer no rosto. As palavras estavam quase entrecortadas por lágrimas, fazendo Maria largar os braços, estonteada. A hora de esconder os segredos chegou ao fim. E nesse instante, com o peso da verdade prestes a ser libertado, algo inesperado aconteceu. Um som vindo do telefone de Teresa. Uma mensagem estridente que fez todos se voltarem para a tela. O rosto de um novo personagem glorioso, um novo suspeito que deixava todos boquiabertos, apareceu. Era um conhecido, uma pessoa que nunca deveria estar ali. Uma conexão que todos pensavam ser irrelevante, mas que poderia mudar tudo. Não, sussurrou Maria, o coração disparando. A confusão, os laços e segredos começaram a se desfazer na mente, como se um mundo inteiro entrasse em colapso. E o que ainda estava escondido poderia ser mais devastador do que tudo o que já havia passado. O que mais estavam prestes a descobrir? O que mais estava enterrado nas sombras daquela família? A decisão de contar ou não tornava-se cada vez mais complicada. O abismo estava se abrindo. E Maria mal tinha coragem de olhar para a frente. O rosto de Teresa, onipresente na tela, fez Maria sentir a terra sob seus pés desmoronar. As memórias que ela tinha da irmã, da cumplicidade, tudo começava a desviar para um lugar sombrio. Algo profundo dentro dela se agitou. Teresa, o que você escondeu de mim? A voz de Maria cortou o ar como um fio afiado, e Teresa parecia encolher. Seu olhar vacilante. Eu não sabia, ela balbuciou, mas a frieza da TV entrava na sala e congelava o tempo. Rita estava paralisada, os olhos arregalados, enquanto Carlos só balançava a cabeça, incrédulo. Lucas, pequeno e inocente, ficou em silêncio, observando todo o drama desenrolar-se à sua frente. A pressão no ar aumentava, e o tic-tac do relógio pareceu se intensificar. Você não sabia? Como poderia não saber? Maria proferiu, sentindo-se traída por alguém que esteve ao seu lado a vida toda.
Ana morreu e você estava próxima dele. Havia muito que eu não entendia. Teresa começou, a voz embargada. Eu não tinha ideia de como tudo se entrelaçava. Justo nessa hora, o celular de Teresa apitou novamente. Maria a encarou, a raiva agora misturada com ansiedade. Mais uma mensagem? O que mais poderia aparecer agora? Teresa hesitou, mas a curiosidade venceu o medo. Ela olhou a tela com os olhos arregalados. O que é? Maria exigiu. Você precisa me mostrar isso! Com um movimento rápido, Teresa virou o celular para o grupo. Ah! Que ela piscou, revelando a imagem de uma conversa. Eram mensagens entre Teresa e alguém que ela nunca esperava ver. O abusador. Um frio cortante passou por Maria, como um golpe. As palavras na tela puxavam o chão de seus pés, destroçando qualquer confiança que restava. As coisas nunca foram o que parecem, Teresa murmura, a voz quase inaudível. Mas Maria não podia mais ouvir. A revelação era brutal demais. O que estava acontecendo? O que mais poderia esta irmã ter escondido por trás de sorrisos e abraços? Você estava se comunicando com ele? O que você queria dele? Maria sentia a dor pulsar em seu peito agora. Cada palavra uma facada. O choro silencioso de Lucas ao fundo parecia uma sinfonia de desespero. Não! Não era o que você pensa. Era só para entender. Teresa tentou se justificar, mas Maria a cortou. Entender? Entender o quê? O que você estava pensando? Neste momento, um ruído provocou um novo sobressalto. A porta da casa se abriu lentamente e um homem entrou. Era o marido de Teresa, Roberto, com uma expressão de preocupação que logo se transformou em confusão ao ver a cena. Ele não estava preparado para o caos. — O que está acontecendo, minha esposa? Questionou, a voz tensa. Roberto, Maria exclamou, apontando o dedo acusador para Teresa e a tela do celular. Ela estava em contato com o abusador. O que mais você sabe? A situação se intensificou. Roberto olhou para Teresa com um misto de raiva e dor. O que você estava fazendo, Teresa? Seu julgamento foi instantâneo. A família, agora emaranhada no maior pesadelo que já imaginaram. Eu não sabia. Eu precisei entender por que Ana. Nesse instante, um grito atravessou a sala, o som de Lucas quebrando o silêncio. Ele tinha se aproximado da TV, estendendo a mão em direção à tela. Olhem! Olhem! Ele estava apontando. Marcas de outras mensagens começaram a formar um borrão. Mas o que apareceu em seguida fez o sangue gelar nas veias de todos. O rosto de uma outra mulher tão conhecida apareceu na tela. Era Ana Luísa e a legenda de baixo dizia: Encontros de caos. O que mais estava oculto e o que isso significava? De repente, os segredos não eram apenas de Teresa. O nó na garganta de Maria se estreitou. Acredite no inesperado. Aquilo não era mais só uma tragédia. Era um quebra-cabeça de conexões e traições. O olhar de Roberto virou-se para Teresa e o tempo congelou. Como você se envolveu com isso? O que está acontecendo realmente? A sombra da verdade pairava sobre todos. A tensão crescendo. E uma nova onda de segredos e mentiras estava prestes a explodir. O que eles realmente sabiam? E o que ainda estava por vir? A história estava apenas começando a se desenrolar.
E cada um deles estava a um passo de descobrir o que realmente significava. Justiça! Maria estava paralisada, o olhar fixo na tela da TV. Lucas, com uma foto nas mãos, a trazia de volta para a realidade. O rosto de sua irmã, Teresa, agora estava no centro de um quebra-cabeça macabro. Algo dentro dela se agitou. Teresa, o que você escondeu de mim? A voz de Maria cortou o ar. Teresa parecia encolher, seu olhar vacilante. O silêncio ensurdecedor enchia a sala. O que mais poderia ser revelado? Rita estava paralisada, os olhos arregalados. Enquanto Carlos balançava a cabeça, incrédulo. Lucas, inocente, olhava para os adultos, sem entender todo o drama. A tensão se acumulava, um nó invisível envolvendo a todos. Você não sabia? Como poderia não saber? Maria disparou, a dor em suas palavras ecoando. Ana morreu e você estava próxima dele. Teresa ficou pálida. Seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Carlos, que até então observava em silêncio, finalmente se manifestou. Mãe, espera! Não podemos acelerar as coisas. Não sabemos o que está acontecendo. As palavras de Carlos caíram pesadas, mas Maria não tinha mais espaço para dúvidas. Essa mulher que estava com o homem, o que ela tinha a ver com você? Nesse momento, um som repentino interrompeu a tensão. A porta da casa se abriu lentamente e um homem entrou. Era Roberto, marido de Teresa, com uma expressão de preocupação que logo se transformou em confusão ao ver a cena. O que está acontecendo, minha esposa? Ele perguntou, a voz tensa. Roberto! Maria exclamou, apontando-o. Dedo para Teresa e a tela do celular. Ela estava em contato com o abusador. O que mais você sabe? A situação tinha tomado um rumo inesperado. Roberto olhou para Teresa com um misto de raiva e dor. O que você estava fazendo, Teresa? O julgamento em seu olhar era instantâneo. Eu não sabia. Eu precisava entender por que Ana. Foi então que um som do celular de Teresa cortou o ar tenso. Todos se viraram para ela. A notificação fez a sala parecer menor, como se o peso do destino estivesse concentrado naquele instante. Insegura, Teresa desbloqueou o telefone. Um sorriso sem vida se espalhou por seus lábios e ela virou a tela. Era uma mensagem de um número desconhecido. Mas o conteúdo deixou todos em choque. Você sabe o que ele fez. É hora de você escolher o lado. O silêncio foi ensurdecedor. O rosto de Teresa se contorceu em confusão, enquanto a tensão na sala aumentava, como se todos respirassem de maneira entrecortada. Não, não pode ser. Maria sussurrou, as mãos tremendo. Quem enviou isso? Lucas, ainda confuso, puxou a camiseta de Maria. Vovó, o que está acontecendo? Seu olhar de criança inocente balançou entre a curiosidade e o medo. É uma mensagem, e agora ela está nos colocando em xeque. Carlos estava desesperado, seus olhos a brilhar com uma mistura de raiva e preocupação. Você precisa dizer a verdade agora, Teresa. Maria exigiu, o coração batendo forte. Essa mensagem muda tudo, você entende? Isso, mas o telefone de Roberto apitou também. O som cortante quase ecoou na sala. E todos se viraram para ele, incrédulos. Ele olhou a mensagem e o rosto dele ficou pálido. Maria, tem algo aqui que você precisa ver. No celular, uma foto de Ana Luísa com o abusador. Mas agora,
A mensagem estava mais clara. Ela sabia e agora você também. O impacto foi devastador. Todos se entreolharam, confusos e perdidos. O que isso significava? Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. Teresa, a voz dela tremeu. Você está envolvida nisso? Os olhos de Teresa se encheram de lágrimas. Eu juro, não é o que você pensa. Mas eu não consigo entender, Maria gritou, a dor e a traição despedaçando. Seu coração! A sala estava em chamas com as emoções. De repente, a TV ligou-se sozinha, como um sinal do destino. O repórter, com um olhar sombrio, começou a falar sobre novas revelações do caso da morte de Ana. Fontes anônimas indicam que a amiga da vítima poderá ter conhecimento das atividades do suspeito. Um frio percorreu a espinha de Maria e a verdade dançava na ponta da língua. Algo em sua mente estalou. O que mais não sabiam? Era como se um véu estivesse sendo retirado, revelando uma sombra maior do que tudo que já haviam enfrentado. Gaspes e murmúrios preenchiam a sala, e o peso da verdade estava perto de quebrá-los. Maria olhou para os outros, o olhar mais intenso que nunca. O que mais você não me contou, Teresa? E no meio desse caos, uma nova mensagem chegou. Uma notificação vibrante. E dentro dela, mais uma foto. O rosto de uma nova mulher. Uma conhecida. E ao lado dela, o homem aproveitador. O mundo de Maria se quebra completamente. E ela mal conseguia respirar. As perguntas eram inúmeras. O que mais aparecerá agora? O que realmente estava escondido nas sombras da família? A verdade parecia um abismo do qual todos se aproximavam. Mas a luz da justiça ainda parecia distante e nebulosa. O rosto de Teresa na tela congelou o tempo. A mensagem a cicatrizava de forma profunda, como se cada letra fosse uma facada. Maria sentiu sangue pulsar em suas têmporas. Aquela imagem de Ana com o abusador tirava o ar de seus pulmões e as perguntas se aglomeravam como um vendaval. Teresa, você sabia de tudo? O quedal na voz de Maria fazia tremer. O resto da família observava, paralisada, os olhos arregalados. O que mais não tinham dito? A sensação de que a verdade mais perigosa estava por trás de cada um deles começou a se solidificar como uma nuvem densa. Não! Não era assim! Você não entende! Eu não sabia que esse era o assunto. Teresa quase implorou. Mas Maria começou a se afastar dela. O olhar da irmã estava em uma mescla de medo e desespero. Cada palavra estava mais pesada que a anterior. A TV brilhou mais intensamente, refletindo. A angústia na sala. O repórter começou a falar sobre novas evidências na morte de Ana. Testemunhas afirmam que a vítima teria recebido mensagens com ameaças de um desconhecido, enquanto outros falam de uma amizade secreta com um familiar do suspeito. Uma explosão de vozes a envolveu. O nome do abusador agora se mistura ao da própria família. O que estava acontecendo? Era como se as paredes começassem a se fechar, sufocando todos. Maria olhou para Lucas, com medo nos olhos floridos de inocência. Ele pode estar por aqui? Hein? Lucas, você sabe de algo mais? A voz dela mal conseguiu sair, mas a necessidade era tão intensa. O menino hesitou, em silêncio, mas então, como se o mundo tivesse conferido a ele um súbito poder, disse: Vovó, eu vi algumas mensagens no celular da mamãe antes dela morrer.
Eu não entendi tudo, mas fiquei com medo. Os olhares se direcionaram para Teresa como se pudessem perfurá-la. Roberto, seu marido, olhou confuso. É verdade, Teresa? O que você está escondendo para nós? Um silêncio pesado e constrangedor tomou conta da sala. Então, enquanto a tensão crescia e o suor escorria pela testa de todos, a porta dos fundos se abriu de repente. Era uma mulher, mas ninguém esperava vê-la ali. Com um olhar determinado, aproximou-se. Chega! Chega dessa confusão! Ela gritou, as palavras cortando a tensão como uma faca. Era Sofia, a mentora e melhor amiga de Ana, que havia desaparecido após a tragédia. Naquele instante, os corações todos se apertaram. A respiração coletiva se interrompeu. Eu não vim aqui para ver isso. Estou aqui para falar a verdade. Ninguém parecia entender. Sofia? O que você sabe? Maria perguntou, a voz trêmula. A mulher tinha uma aura especial e sua determinação iluminava a sala em meio à sombra de segredos. Eu sabia que Ana estava em perigo e que você, Teresa, sabia o que acontecia. A determinação no olhar de Sofia era como uma tempestade prestes a desabar. Ela estava prestes a contar tudo. E eu a avisei para ficar longe. A verdade estava à beira da boca de Sofia. O relato dela prontamente os levou a um abismo ainda mais profundo. Eu encontrei mensagens também. E não eram apenas conversas. Ana, ela ficou em contato com você, Teresa. Uma amizade que ia além do normal e que a levava a confiar em você antes de tudo. O desespero se alastrou pela sala como um incêndio inesperado. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma que ninguém esperava. Você acreditou que estava protegendo sua irmã? E que vivia em um conto de fadas? Sofia continuou. Ela confidenciou a mim detalhes. Acreditava que a única pessoa em quem podia confiar. A revelação causou um efeito dominó. Maria piscou e sentiu um súbito medo de que tudo poderia ir por água abaixo. Você está dizendo que Teresa? Que você usou a confiança dela contra nós? Ao mesmo tempo, Roberto balançou a cabeça em descrença. E se a verdade for que você era parte disso tudo? Maria perguntou, o coração acelerando. Uma situação tensa se interpunha entre os sentimentos familiares e um abismo de traição. Diante de tudo isso, um novo alarme começou a soar. Não, isso não é possível, gritou Teresa, fazendo-se pequena. Mas no fundo, o peso da verdade pesava sobre todos, e a atmosfera opressiva parecia uma bomba-relógio prestes a estourar. A segurança da família, o laço que mantinha tudo junto, estava se desfazendo. Enquanto Maria processava aquilo, a TV piscou novamente e um boletim urgente interrompeu a cena. Um corpo foi encontrado nas imediações da cidade e a polícia está articulando ligações com a família da vítima. Era um sinal de alerta que fez todos se moverem repentinamente. O que mais estaria prestes a ser revelado? As grimórias da confiança pareciam desmoronar. E agora, quando a verdade estava à beira de ser exposta, o que mais poderia surgir das sombras da família? A ideia de quem estava realmente no controle parecia mais nebulosa a cada segundo. E o que mais poderia ser revelado? O rosto de Teresa na tela congelou o tempo. A mensagem a cicatrizava de forma profunda, como se cada letra fosse uma facada. Maria sentia o sangue pulsar em suas têmporas. Aquela imagem de Ana com o abusador tirava o ar de seus pulmões. E as perguntas se aglomeravam como um vendaval. Teresa,
O que você escondeu de mim? A voz de Maria cortou-o. Ai, todos na sala a encararam, paralisados pela tensão. Eu não sabia, eu juro! Teresa exclamou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria proteger você e Ana. Mas aquela defesa apenas alimentou a raiva de Maria. A TV brilhou mais intensamente, refletindo a angústia na sala. O repórter começou a falar sobre novas evidências na morte de Ana. Testemunhas afirmam que a vítima teria recebido mensagens com ameaças de um desconhecido. A voz dele ecoava como um tambor, pulsando no silêncio. Maria sentia seu coração acelerar. Estava tudo isso nas suas mãos. E você não me contou? A tensão era palpável. Lucas, no canto, parecia cada vez mais confuso. Vocês estão brigando? Vamos parar! O pequeno criança estava a ponto de chorar. A inocência, chocando-se contra a brutalidade das revelações. Mas o momento a seguir virou tudo de cabeça para baixo. Um súbito barulho cortou a conversa. A porta da sala estourou com força, gerando um estrondo que fazia as luzes piscarem. Todos olharam, mas ninguém estava preparado para o que veriam. Uma mulher entrou, com o olhar vazio, como se tivesse saído de um pesadelo. O coração de Maria disparou ao reconhecer aquela figura. Era Ana Luísa, a amiga de Ana, que havia sido vista com o abusador. O que você está fazendo aqui? Maria quase gritou. Eu preciso falar. Ana Luísa balbuciou, a voz trêmula, quase inaudível. Ela parecia ter corrido, desesperada. Mas o que impressionou a todos foi a expressão em seu rosto. Um misto de pânico e determinação. Sobre o que? Desta vez a pergunta de Carlos cortou a tensão como uma faca. Só virou um circo, é isso? Eu sei o que aconteceu com Ana. Ana Luísa respirou fundo, como se tentasse juntar as palavras. Ela não se matou. Um silêncio pesado se instalou, sufocando todos com seu peso. Foi um acidente. Mas a verdade é mais complicada. Mais complicada! Maria se sentia tonta. O chão estava desaparecendo sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Eu estava lá naquela noite e Ana pediu para eu ficar calada. Prometeu que tudo ia ficar bem. Mas eu não consigo mais segurar isso. Ana Luísa quebrava no meio da explicação, sua fúria e dor explodindo em emoção. Teresa, você não sabe o que estava acontecendo. Aconteceu uma briga. O cueca, ele a empurrou. Ela olhou diretamente para a irmã de Ana. E você estava envolvida. O ar gelou. Os olhos de todos se voltaram para Teresa, cuja expressão já não conseguia esconder sua culpa. Isso é mentira! Ela gritou. Mas as palavras pareciam vazias. A sombra da verdade começava a engolir a sala. Eu não tinha como saber. Eu não sabia o que estava acontecendo. Teresa se defendeu, mas sua voz falhava. Maria se aproximou, a raiva e a tristeza lutando em seu peito. Onde você realmente estava naquela noite? O que você está escondendo? Um novo grito de Lucas interrompeu, mas não era de medo. Ah! Mãe disse que ela ia encontrar alguém que era da família. Aquela simples frase soou como um tiro, ecoando no silêncio. Todos se viraram para Ana Luísa, que agora parecia ter o mundo desabando ao seu redor. Não, não pode ser. Maria sentia seu estômago revirar. Como assim? Aquela revelação parecia uma bomba prestes a explodir. A verdade tornava tudo mais complicado e devastador. O que mais estava oculto? Ana Luísa se preparava para falar.
Mas seu olhar foi para o celular de Teresa que ainda estava na mesa. De repente, o dispositivo começou a tocar uma música e a tela iluminou uma mensagem a mais. Mais uma bomba! Um nome, um sobrenome. Ele está de volta. Ana Luísa sussurrou tremorem. Sua voz fazendo todos se aproximarem. O rosto de Teresa virou uma máscara de horror. As palavras pairavam no ar. Um mistério que crescia como uma tempestade. Maria mal conseguia respirar. O que mais estavam prestes a descobrir sobre a vida de Ana? E quem realmente estava por trás de tudo isso? Ali, naquele momento, a linha entre amizade e traição estava mais turva do que nunca, e todos estavam prestes a descobrir que nem todos eram quem pareciam. O momento estava denso. Maria ficou sem palavras, enquanto a sala parecia girar. A revelação de Ana Luísa sobre a briga a deixava em choque. Então o silêncio foi quebrado por um grito estridente. Uma mensagem estava aparecendo na tela do celular de Teresa. Oh! Que é isso agora? Maria sussurrou, sentindo um frio na espinha. Teresa olhou para a tela, pálida como um fantasma. O rosto dela estava em chamas e, ao mesmo tempo, seu olhar era cheio de desespero. O conteúdo da mensagem fez o ar cessar. Pode ser meu último aviso. Tudo o que vocês acreditam pode ser uma armadilha. Uma sombra densa pairava sobre a sala. Todos olharam para Teresa, seu olhar buscando ajuda, enquanto o pânico tomava conta. Quem mandou isso? O que você sabe, Teresa? A urgência na voz de Maria fez a tensão da sala aumentar. O clima estava como um balão prestes a estourar. Eu não sei, Teresa gritou, os olhos vidrados. Eu realmente não faço ideia, só não quero que ninguém... Você não achou que... Suas mãos tremiam e ela olhava desesperadamente para todos, buscando alguma compreensão. De repente, o telefone de Roberto, que estava em silêncio até aquele momento, vibrou. Todo mundo se virou. Ele desbloqueou a tela. Seu rosto foi tomado pela cor do pânico e a voz sombria do repórter ecoava na sala. Denúncias apareceram, sugerindo que histórias vinculadas a uma possível conspiração da família podem estar intimamente ligadas à morte de Ana. As palavras caíram como um peso sobre eles. Como assim conspiração? O que isso significa? Carlos perguntou, sua voz mais fraca que antes. Sofia, até então em silêncio, deu um passo à frente. Os meus contatos. Todos sabemos que Ana estava prestes a revelar algo. Ela parecia mais tensa do que nunca, como se cada palavra fosse decidida em um movimento arriscado. E tem algo que ninguém está contando. Algo que envolve 3 pessoas da mesma família. O alarmante eco foi sufocante. Uma revelação não só do passado, mas uma inquietação sobre o presente. Não, isso é impossível. Maria murmurou, dando um passo para trás. Como você pode ter certeza? Eu me aproximei do abusador e ele disse que havia um plano. A cada palavra de Sofia, o coração de todos parecia parar. Os olhares se cruzavam, desafiadores e incrédulos. O que mais estavam prestes a descobrir? Era um emaranhado de mentiras se desdobrando. Eu conheço alguém que pode esclarecer tudo isso, gritou Lucas, surpreendendo todos. Ele estava no parque com a gente. O quê? Ele disse para mim foi que Ana estava em perigo, e eu não entendi na hora. A inocência da criança despertou um fervor que parecia sacudir a sala. Naquele momento, a porta da sala se abriu com um estrondo e alguém começou a entrar. O coração de todos parou ao reconhecer a figura.
Era a própria Ana Luísa, com o olhar envolto em necessidade. Preciso dizer, eu não sou quem vocês pensam. O impacto foi colossal. O que você quer dizer com isso? Maria, confusa, se colocou diante da amiga. Você, o que está escondendo? Ana Luísa respirou fundo, as palavras saindo numa torrente. Eu estive ajudando uma investigação. Tentei proteger Ana, mas a verdade está mais próxima do que vocês imaginam. E pode levar vocês todos para a prisão. O clima pesado se densificou mais. Prisão? Você está louca? Teresa disparou, com desespero em sua voz. O que você, de fato, sabe sobre o que aconteceu? Eu não queria que chegássemos até aqui. Mas a verdade é que o ciclo de dor envolve todos nós. Se não contarmos agora, vai ser tarde demais. O olhar de Ana Luísa disparava a tensão. Nesse momento, a revelação se astuciosamente transformou. Algo mais profundo surgiu em meio a tudo isso. O lugar que antes parecia ser um abrigo, agora estava se moldando como um caldeirão fervente. Maria, sentindo seu mundo desmoronar mais uma vez, olhou para a janela. Precisamos encarar isso, senão a verdade nos devorará. A sala estava em pé de guerra. E quando todos pensavam que poderiam respirar um pouco, Ana Luísa puxou algo do bolso. Um pendrive. Aqui estão as gravações de tudo. O que aconteceu naquela noite e quem realmente estava por trás de tudo. Estamos todos em risco. E se não agirmos rápido, pode ser a última chance. Com essa fala, a sala ficou em silêncio absoluto. O que mais estava gravado ali? A simples ideia do vídeo lançou uma sombra obscura sobre o que poderia ser a realidade deles. O que viria a seguir seria uma batalha, não só do passado, mas do que eles realmente eram uns com os outros. E enquanto as luzes se apagavam, todos se perguntaram se a verdade os libertaria ou os prenderia para sempre. Maria sentia seu coração disparar enquanto Ana Luísa falava. Cada palavra soando como um eco de dor e revelações. O pendrive estava em sua mão e a tensão na sala era palpável. Precisamos ver isso agora, disse ela, a voz trêmula, mas determinada. Todos se aproximaram, os olhares fixos na tela, como se essa visão pudesse responder a todas as perguntas que os atormentavam. Com um movimento rápido, Ana Luísa conectou o dispositivo ao computador da sala. A tela brilhou e as imagens começaram a rolar. Aqueles momentos que foram antes banais, agora soavam como um grito, revelando diálogos que expunham o que todos temiam. Ana, risos em meio à dor oculta, conversando com o abusador em mensagens que pareciam inocentes, mas que agora pareciam uma armadilha. Os registros mostravam não só as ameaças que Ana recebia, mas também conversas que expunham a verdadeira relação que ela tinha com aquele homem. O que mais você sabe? A pergunta de Maria cortou o ar. Sua mente girava buscando entender não apenas o que estava no vídeo, mas como tudo isso se encaixava na sua realidade. Enquanto as imagens se desenrolavam, as expressões dos presentes se tornavam pálidas. Cada clique do mouse parecia um martelo dando a sentença. Lucas, com lágrimas nos olhos, segurava a mão da avó. Vovó, a Ana não queria que isso acontecesse. Ela tinha medo. A inocência dele contrastava com a gravidade da situação, fazendo Maria sentir um aperto no coração. Os adultos eram prisioneiros de suas sombras. E a verdade mostrava que Ana havia querido se proteger, mas não conseguiu.
O vídeo continuava, revelando que Ana Luísa sempre esteve ao lado de Ana, mas de uma forma errada, contribuindo para um ciclo de silêncio e medo. Está tudo aqui, sussurrou Ana Luísa, a respiração pesada. Eu juro que não queria que isso acontecesse. Estou aqui para corrigir o passado. Com uma nova determinação, Maria olhou ao redor. Precisamos levar isso à polícia. Não podemos ficar calados. Se isso acabar com a família, que assim seja. Ana merece justiça. A sala foi tomada por murmúrios de apoio e confusão. A urgência do momento enchia o ar e todos sentiam que estavam diante de uma nova luz, uma nova oportunidade. Seja o que for, enfrentaremos isso juntos. Se entrelaçava, tornando-se um laço de força entre eles. Maria respirou fundo, rebelando-se contra os fantasmas que assombravam sua família. Era hora de confrontar a verdade. Mas enquanto a sala se iluminava com a esperança, o celular de Roberto vibrou novamente. Ele olhou e o pânico voltou a se espalhar. É a polícia! Eles estão vindo! O clima mudou instantaneamente. O medo e a ansiedade se entrelaçavam com uma expectativa crescente, como se um novo capítulo estivesse prestes a ser escrito. As palavras de apoio se transformaram em estratégias. As verdades sairiam à tona, expostas para todos verem. E ali, naquele espaço sagrado, as feridas começavam a se cicatrizar, mas não sem dor. A verdade era a única maneira de levar o conto familiar a um desfecho que poderia trazer paz, mesmo que para concretizá-la, algumas almas estivessem dispostas a se sacrificar. Estamos juntos, não importa o que aconteça, disse Maria em voz baixa, olhando para cada um deles. E enquanto a sirene se aproximava, um silêncio respeitoso caiu. Um pacto não oficial de que as sombras não venceriam. O futuro era incerto, mas algo sutil havia mudado. Eles estavam prontos para lutar. E então, a história desses personagens, entrelaçados por dor e amor, não terminava ali. Era apenas o começo de um novo entendimento. E agora, antes que você vá embora, eu preciso que você faça algo. Urgente! Se inscreve imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Não quero que você perca nenhum conteúdo poderoso que temos guardado. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Ah! E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa história emocionante. Sua participação é fundamental. E não vejo a hora de conhecer cada um de vocês. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!